Fala, time! Aqui quem fala é o Gustavo Rangel e bem-vindo a mais um Linkcast, Inside Leilões, dos bastidores da compra e estrutura nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que poucas pessoas falam nesse mercado, que é, comprei um imóvel por 150 mil e estou vendendo por 200 e vou ganhar 50 mil dólares. A conta não é tão fácil assim. E hoje eu estou aqui com o Rafael Nish, nosso consultor estratégico, para abordar esse tema e trazer cada dia mais clareza para você. Muito prazer, Gustavo. Obrigado por estar me recebendo aqui. E hoje a gente vai entrar muito nesse assunto de realmente como que funciona essa parte do mercado imobiliário, porque é muito comum de o pessoal falar e fazer esse cálculo de o imóvel vale 300 mil, eu comprei por 200, então quer dizer que eu ganhei 100 mil. Só que na realidade a gente sabe que não é bem assim e que tem vários custos ocultos ali que as pessoas às vezes esquecem ou nem sabem que existem, sabe? Então aqui nesse episódio hoje a gente vai se aprofundar em cada um deles, principalmente nesse mercado real estate americano. E, Gustavo, eu queria agora, primeiramente, se a gente pudesse falar, existem os custos quando a gente se trata de uma operação de leilão, sabe? Então, quando a gente compra um imóvel de leilão, tem custos ali na hora da venda, na hora do processo, depois que comprou e adquiriu o imóvel. Então, depende muito, por exemplo, se for um terreno, se for uma casa. E eu queria começar pontuando contigo. Vamos começar, eu acho, falando sobre a parte de terrenos, tá? Quais são os custos que a gente teria, digamos, quando a gente arremata um terreno no leilão e digamos que a gente não vai fazer nenhuma construção nem nada. A gente vai só pegar o terreno, comprar e vai revender, só fazer o flip no terreno. Quais são os custos, geralmente, que envolvem nesse processo da compra até a venda que o pessoal às vezes nem sabe que eu quero que... Sim, vamos elucidar hoje, né? Que existem diversos custos invisíveis aí que as pessoas não conseguem enxergar muitas vezes. E aí elas fazem a conta de matemática simples. Paguei 50, vou vender por 80, ganhei 30 mil. E não é bem assim. Então vamos lá. Um erro clássico da compra de imóveis em leilão, principalmente via tax deed, é não entender quais custos eu vou ter após a compra. Primeiramente, o custo de tax certificate, para você trazer aquele imóvel a um imóvel realmente que venda fácil no mercado, né? Porque o próprio imóvel de tax deed, quando você compra ele garante que você é o dono, mas ele não garante um histórico limpo. Então, o que isso acarreta? Acarreta que na hora de vender, passar ele para frente, ele tem uma menor aceitação no mercado. Então, o principal custo que a gente vai ter realmente é a gente conseguir trazer garantia para esse imóvel. Que aí, com o tax deed, somente quando você vai vender via uma title company, vender da forma realmente convencional ali no mercado, a gente encontra diversas barreiras. Porque nós, como especialistas e consultores, nós conseguimos entender os custos envolvidos, se tem alguma dívida oculta, o famoso lien, se tem qualquer outro tipo de dívida. Só que nós não podemos garantir para a próxima pessoa, ou seja, trazer um seguro de título, né, um title insurance, para ele. Então, por isso que nós temos advogados parceiros que eles trazem essa clareza, eles ratificam ali e fazem esse certificado de título, e aí, com o tax deed e o certificado de título, nós conseguimos vender para uma title company como se tivesse o peso de um warranty deed. O que é um warranty deed, galera? O warranty deed é uma escritura tradicional padrão. Warranty significa garantia. Deed significa escritura. Então, é uma escritura tradicional. Esse já é um dos principais custos, né? O custo de fazer esse certificado. Perfeito. A gente vai precisar desse certificado para vender. Já coloca esse custo que já muitas pessoas não sabem, né? Outro custo muito comum que a maioria das pessoas vai ter e elas não levam. Cara, custo com realtor. Custo com realtor precisa ser levado em consideração. Por quê? Você pode sim vender por outros lugares. No off-market, ou até mesmo a pessoa vender de maneira... Ela mesma, às vezes, o cliente... Ele é o próprio realtor, daí tranquilo. Mas como esse é um caso muito específico e que a grande maioria dos nossos clientes eles não são realtors, então é um custo que tem que ser levado em consideração, obviamente, porque, querendo ou não, é um percentual da venda que, se não coloca no papel, é coisa de 3, 4, 5, 6%, depende de quanto é negociado, obviamente, a gente já vai falar sobre isso também, que às vezes não coloca na balança e que, dependendo de quanto que é a margem que
que tem na operação ali é uma coisa que faz a diferença lá no final. Perfeito, perfeito. E o que eu vejo? Que, cara, vai ser 6% ali que, se você não levar em consideração, pode comer uma grande parte do seu lucro, caso você esteja num processo inicial, né? Porque o que eu sempre falo é, o cliente, ele tem momento. Então, qual o momento que esse cliente está? Tem cliente que ele chega para mim e ele fala assim, Gustavo, eu tenho $20 mil para começar e é tudo que eu tenho. E que a gente vai tratar, vai ensinar, vai crescer o conhecimento dele, porque conhecimento é a chave. Claro. Esse conhecimento que ele adquiria para o resto da vida dele é um conhecimento muito bom. E tem cliente que ele fala assim, Gustavo, eu estou começando, eu vou começar com pouco capital, só tenho $200 mil para começar. Entendeu? Então, você vê que um pouco para um, às vezes é muito para o outro. Depende muito do que, o que significa aquele valor para cada pessoa. Exatamente. Às vezes o teste de um é, por exemplo, vou testar com $20 mil. Não, tranquilo. Já o outro, não, vou testar com $200 mil. Então, é sempre analisar qual que é a melhor demanda de cada pessoa, né? Exatamente. E aí, quando a pessoa está no momento inicial ali com 20, 15, 30 mil, cada dólar conta. E aí, por isso que ela tem que realmente tomar cuidado com as decisões que ela vai fazer. Então, a gente já falou do custo do certificado de título e do custo do Realtor. Tem o custo da Title Company. O que é a Title Company? A Title Company é a empresa que ela, vamos trazer para a realidade brasileira, né? Ela seria como se fosse um cartório. Então, pensa que eu vou vender uma propriedade para o Rafael, eu vou vender uma propriedade e eu estou pedindo $100 mil. Quem faz o primeiro passo? Eu passo para o nome dele ou ele me transfere o dinheiro? Pô, fica numa insegurança. Então, por isso que existe a Title Company, que seria a espécie de cartório privado, uma terceirizada. E aí, o Rafael ele vai fazer um depósito para a Title Company, que chama Earnest Money Deposit, chama MD, que seria um sinal, exato, seria um sinal, que ele faz numa conta que chama uma conta escrow. Essa é uma conta especial que ela só tem duas saídas. Ou o dinheiro volta para o Rafael, ou o dinheiro vem para mim. Beleza. Aí a Title Company, ela vai fazer toda uma vistoria na minha propriedade, vai falar, a propriedade do Gustavo, tá tudo certo, não tem nenhuma dívida. No caso das propriedades de leilões, se não tiver o Tax Certificate, que seria... Aquele certificado que você tinha falado antes ali. Isso, o certificado de título. Além da gente ter a escritura do Tax Deed, que a gente adquiriu o imóvel Tax Deed, exato, tendo o Certificate of Title, que é o certificado de um advogado terceiro que ratificou e falou, tá tudo certo, essa propriedade tá limpa, tudo mais... Com esses dois documentos, a escritura do deed, o tax deed, mais o certificado, a gente entrega isso para a Title Company na hora da venda e a Title Company acaba tendo esse resguardo que está tudo ok e nos dando a questão de... como é que fala? A questão de... Garantia da Title Insurance. Segurança, exatamente. E exatamente isso. E aí, essa Title Company ela vai ter diversos custos ali, que aí vai ser o custo do... fazer o fechamento para o seller, fazer o fechamento para o comprador, para o buyer, fazer custo de municipal search, que seria pesquisar todas as dívidas municipais, title search e document preparation fee, que seria preparar toda essa documentação. Sim. Então ali a gente estaria falando de uma base média de $1.000 a $1.200 ali, dependendo do valor. Óbvio que varia esse valor de Title Company para Title Company, estado para estado, condado para condado, mas a média a gente pode falar ali $1.000. Mais o valor de Title Insurance. A Title Company, ela tem a underwriter dela, que seria uma empresa terceira, que ela dá o seguro para aquele imóvel. É tipo uma seguradora. É uma seguradora. Uma seguradora. E essa seguradora, ela vai cobrar, a Title Company vai cobrar da gente, né? 0,6% do valor de venda. De venda. Então, para fazer esse Title Insurance. Para fazer esse Title Insurance. Entendi. E aí, o que acontece? Pensa que esses custos todos precisam ser levados na ponta do lado, exato, porque eles vão entrar sempre. Você vai ter que sempre vender com uma Title Company. É muito difícil alguém fazer uma venda sem ser no cartório. Trazendo para a realidade brasileira, você está fazendo um contrato de gaveta, praticamente. Exato. Entendeu? Então, quem que vai vender nos Estados Unidos com um contrato de gaveta? Não é tão simples assim. Sim. Entendeu? É mais complicado, ainda mais nós sabemos que nós somos latino-americanos, então já tem uma espécie de xenofobia, então não vai ser tão fácil você vender um negócio para alguém que você não conhece. Agora, então vamos lá, só para a gente capitular. Para a gente fazer a compra de um terreno no leilão, e isso a gente só flipar ele, não construir nada, você falou que a gente tem o custo do Certificate of Title, o custo da Title Company, o custo com o Realtor, corretor, e basicamente tem um custo também
do leilão. Na hora que a gente arremata, o leilão, que é o condado, ele cobra uma taxinha, que seria de quanto? É 0,7% do valor de arremate, mais algumas taxas de doc stamps, mas são preparation, taxas, proof of publication, que seria 18,50, assim, cada uma dessas, exato, em média. $50 ali as taxas. Isso. Então, uma coisa que a gente tem que entender aqui também é que dessas, pelo que eu entendi aqui, desses custos que tem alguns custos que eles vão sair, obviamente, do bolso do cliente, mas alguns outros custos, eles saem do lucro do cliente na hora, eles saem só da venda. Por exemplo, Realtor. O Realtor, ele vai ser pago só na hora que for vendido o imóvel e tudo mais, a Title Company já vai mandar a comissão do Realtor direto para ele e geralmente o custo da Title Company também, a Title Company cobra já na hora da venda. Só vai ter Title Company se você estiver vendendo. Exato. Então, na questão de quem está agora pegando, estudando e fazendo a questão de arrematar seu terreno, tax deed e tudo mais, o que a pessoa tem que se preocupar, assim, que vai sair do bolso dela é o quê? O valor arrematado do imóvel, do terreno, o 0,7% do valor arrematado, que querendo ou não é um valor que a gente vai levar em consideração, mas é um valor baixo, que vai ser pago também na hora do leilão, e o custo desse certificate of title, que geralmente é de uns... pode colocar entre 1.250 e $2.000. $2.000. Não, tranquilo. Então, aí a gente já consegue ver que, na real, tendo esses custos, obviamente, que não são custos, assim, expressivos, são custos tranquilos, mas aí já muda tudo. Porque, por exemplo, se a gente for comprar um imóvel de, por exemplo, o imóvel, ele é $50.000, um terreno de $50.000, a gente arrematou ele por $40.000. A gente pensa, nossa, ganhei $10.000. Na realidade, então... Não é bem assim. Não é bem assim. Entendeu? A gente vai ganhar, pelo que a gente está fazendo os cálculos aqui, sim, a gente vai ter um ganho. Vamos colocar, dá pra fazer esse cálculo, dá pra fazer de cabeça. Vamos dizer que nesse cenário seria $2.000 de tax certificate, que seria o seguro do título. Então já iria para 42.000. Exato. Mais 1% de $400. Então 42.400. 42.500. Perfeito. Aí, beleza, 42.500 o custo, 50.000 preço de venda. 6% do Realtor. 6% de 50.000 é $3.000. Então a gente já está falando que já somou mais 3.000 de perda no lucro. Então seria como se a gente estivesse comprando ele por 45.500. Então já virou menos de 4.000, de 5.000, virou 4.500. Exato. Tirando algum outro custo que pode aparecer ali. Exato. Entendeu? Então, realmente, você vê que não é os 10.000, já foi menos de 50% do que o esperado da pessoa. Entendeu? E aí, quando você pega esses 4.500 sobre os 42.000 investido, tá dando 10% de retorno. Exato, exatamente. Aí que entra aquele ponto de a gente, claro, mensurar e calcular todos esses custos, só que daí, entrando naquele papo daquela falácia que tem, o imóvel ele custa 200.000, ele tá avaliado em 200.000, a gente arrematou por 100.000, então a gente ganhou 100.000. Não é, pessoal, não é bem assim, tá? Sim. Então tem esses custos. E uma questão que é legal a gente trazer, que o grande segredo, até os grandes clientes da nossa empresa, que eles falam isso e a gente acaba aprendendo com eles, e é uma verdade, que na realidade ninguém ganha dinheiro com a venda. Ninguém ganha dinheiro. Na venda tu só perde dinheiro. Sim. Na venda tu vai precisar pagar a Title Company, vai precisar pagar o corretor, não tem para onde fugir. Então, quando a gente vende o imóvel, a gente perde dinheiro. Só que o que acontece? Se foi comprado de uma forma positiva, se você comprou bem, você ganha dinheiro. Sim. Se você comprou mal, esquece, perdeu dinheiro. Porque comprou mal, depois só vai ter mais custos e porque o que acontece? Se o terreno ele vale 50.000, não vai ter como a gente vender ele por 70.000. Sim. Nem por 60.000. Ele vale 50.000. Sim. Isso é o fato, né? Não tem o que mudar nisso. Então, o que acontece? O terreno, ele vale aquilo. O imóvel vale aquilo. Seja casa, o terreno, ele vale aquilo, sabe? Claro, na casa a gente consegue, às vezes, fazer uma mega reforma e diferenciar e realmente mudar, assim, o patamar, mas vamos levar em consideração o terreno. E mesmo fazendo reforma, muitas vezes impacta muito mais no tempo de venda do que no valor. Totalmente. Entendeu? Porque a pessoa vai chegar ali e ela vai entender que aquilo vale mais. Exato. Mas não necessariamente vale mais pagar. Ela pode querer comprar antes da outra. Exato. Aí, agora, no caso do terreno, a gente não tem nem esse fator de diferenciação. Exato. Então, realmente, onde que vai entrar o segredo é realizar uma boa compra. Fazer uma boa análise, entender todos os custos e comprar pelo preço ideal. Porque aí depois você consegue, exatamente o que você falou, só vai vir custo. Depois que você fez a compra, cara, ou você vai vender no preço de mercado ou menos. Sim, não vai vender mais que o preço que ele vale. Não vale mais que aquilo. Até por isso que, tanto na
na consultoria como na assessoria, passado e ensinado também essa parte da tabela que, cara, ó, calma aí, eu tenho esse imóvel, tem, por exemplo, assim, não, tem esse terreno aqui que ele tá $10 mil, o valor de venda dele, eu vou arrematar ele por 5 e vou vender, vou ganhar $5 mil. Como a gente falou aqui, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, a gente já quebra agora todo esse insight, assim, sabe? Mas aí que tá o negócio, que o negócio é fazer uma compra inteligente. Tanto que teve agora há pouco, acho que faz umas 2 semanas, que teve um cliente que a gente acabou arrematando, que foi um terreno que a gente arrematou por 8 mil. Sim, a expectativa de compra desse terreno era de 22 mil, porque o terreno ele valia 35. E aí a gente entrou no leilão e simplesmente não tinha ninguém. A gente comprou... Foi só vocês, Foi só a gente, compramos um por 8.100, outro por 8.700, e aí o terceiro a gente comprou por 18.700 porque alguém entrou. Esse cara fez o ano dele já nesses 3 terrenos aí, acabou. Entendeu? O cara comprou 3 terrenos, ele gastou 33 mil e, cara, cada um vale 35. Vai fazer 30 virar 90. 30 virar... Não, 90. Praticamente 100. Exato. 100 e pouco. Mas é bom também deixar claro que isso aí é uma situação bem fora da curva. Cara, só tem sorte quem tá no jogo. Exato. Né? Só tem sorte quem tá ali se arriscando, quem tá fazendo acontecer. Totalmente. E com tudo bem planejado, estudado, cara, dá retorno expressivo e faz acontecer. E é exatamente o que você falou. Hoje na consultoria a gente ensina passo a passo, etapa por etapa, como entrar no leilão, como otimizar o tempo na pesquisa, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas... que, óbvio, eu tenho muito tempo de tela e já ensinei muita gente. Claro. Então, a nossa metodologia hoje é focada em executar o mais rápido possível. Sim. Porque antes as pessoas entravam, ela olhava a primeira oportunidade, ela falava, caraca, uma casa de 600 mil na beira da praia. Cara, eu vou entrar. Bum, começava lá a pesquisar, olhava isso, dívida, aquilo, tal. Quando chegava, nossa, horário de trabalhar, nossa, meu filho preciso levar na escola, tal. Voltava, tava perdido. E aí, quando eu ia ver com ela a propriedade, ela não conseguia nem saber qual que era a propriedade, porque a gente não anotava nada direito. Sim. E a pessoa tinha 50 mil e tava olhando uma casa de 600. Então, você olha como está tudo desorganizado. Então, a gente definiu, etapa por etapa, todos os modos de pesquisa que a gente faz para otimizar e ela conseguir realmente viabilizar o quanto antes, com clareza e tendo todas as informações ali planilhada para ela, né? E aí, a planilha de análise de investimento é uma planilha na qual o cara coloca ali o investimento, o preço do mercado, e a gente já elabora todos esses custos e ele entende já de forma rápida qual que é o retorno financeiro que ele vai ter. Sim, a planilha meio que já calcula automaticamente assim um retorno médio esperado. Isso, o retorno esperado. Sim. O ROI, né? Famoso ROI. O famoso ROI. E agora, assim, para todo mundo ficar também ciente, qual que é o retorno médio do mercado, assim, né? Porque o que acontece? A gente falou um caso aqui, 200% de ROI é uma coisa absurda, totalmente fora da curva. Pode acontecer? Pode acontecer, 180%. Aconteceu. Mas não é o comum. O comum geralmente é qual, assim, um retorno num ciclo de... Vamos falar agora de terrenos, né? De compra e venda de terrenos, assim. Sim. Cara, o retorno realmente esperado... É o líquido. É 30%, é o que a gente gosta de atingir. Pelo menos 30%. Geralmente, depende do imóvel, a gente vai fazer toda a análise. Depende de muitos fatores, mas o que eu gosto de trabalhar, que eu ensino, é vendas aí num período de 3 a 4 meses no máximo. E aí, como a gente faz toda a análise, por que a gente tem certeza que vai ser 30% mais? Porque a gente sabe quanto que a gente pode pagar. Exato. Então, esse é o preço de venda. Já define o lance máximo do leilão ali. Define o lance máximo. Sim. Então, é ali que você controla. Você não controla a venda igual... Sim, participou do leilão, passou do lance máximo, sai da propriedade. Isso. Vai ter outra. Vai para outra, exato. E aí, o que você tem que pensar? Muitas vezes a pessoa ela tem pressa, ela tá querendo chegar ali com tudo e já fazer acontecer. Sim. Mas você precisa entender que, cara, a pressa é inimiga da perfeição. Exato. Então, óbvio, você pode hoje, cara, quero comprar o quanto antes. Beleza, você vai entrar na propriedade, passou o seu lance, você vai querer dar mais lance, você vai ter menos margem, beleza. 20% de margem tá bom para você? Beleza, 20% de margem tá bom. Só que você poderia deixar passar e no próximo leilão pegar um caso igual esse de 180%, de 50%, de 40%. Sim. Então, fica muito nesse jogo, né? Você tem que ter o momento certo. Não é para deixar seu dinheiro parado. Deixa seu dinheiro investido numa rentabilidade em que você consegue tirar qualquer dia, entendeu? Exato. Um D mais um. E aí, vai participar do leilão? Deixa o dinheiro já numa rentabilidade que você consegue tirar imediatamente. Porque só para quem ainda não sabe, no leilão
quando a gente arremata, tem um tempo ali para ser pago. E uma dúvida que muita gente tem também, porque no Brasil, várias vezes é comum que possa financiar ou parcelar. Na hora que tu arremata um imóvel no leilão, tu pode, no Brasil, financiar ou parcelar. Só que nos Estados Unidos não é bem assim. Nos Estados Unidos, o pagamento é à vista. Né? À vista. Exato. E aí você arrematou o imóvel, você tem que pagar dentro de 24 horas esse imóvel, senão você perde. Tá? E para participar do leilão, uma coisa bem interessante que poucas pessoas sabem é você tem que dar um depósito de 5% do seu lance máximo. Por que isso? Porque se você deu 5%, vamos dizer que eu vou dar um lance de 100 mil máximo. Sim. Esse 100 mil, ele pode ser para um imóvel de 100 mil, ou pode ser para 5 imóveis de 20 mil, não importa. Eu vou colocar ali 5 mil dólares e eu posso gastar até 100 mil, como se fosse um crédito. Entendi. Só que, vamos dizer que eu arrematei um imóvel, eu coloquei 5 mil, liberou até 100, eu arrematei um imóvel de 50 mil. Esse imóvel de 50 mil, ele vai abater no meu depósito metade também, 50%. Então, eu pagaria em tese 47.500. Isso na Flórida, né? Isso na Flórida, né? Trazendo para o contexto da Flórida. E o restante eu posso pedir reembolso ou deixar ali e investir em outro imóvel. Sim. Agora, no caso, se eu arrematei um imóvel e eu não paguei esse imóvel, eles vão pegar o depósito para eles, eu tomo esse prejuízo e ainda fico muitas vezes inviabilizado de participar em novos leilões. Sim. Então tem que tomar cuidado toda vez que você comprar, você ter certeza que você tem um capital e efetuar o pagamento. Exato. Não é só ter o capital. O segredo é ter a liquidez. Tem a liquidez na hora que vai participar desse processo de compra, porque o meu dinheiro está investido lá, ele é D mais 3, nessa aí arrematou, quando vê, já perdeu aquele 5%, Sim. sabe? E por uma bobeira que não teve tempo e tudo mais, então é sempre bom programar também, é uma coisa bem interessante. Exato. Então vamos lá. Então, a parte de flipping, acho que de terrenos deu para ficar bem claro, entender todos os custos agora. Então, agora a gente já conseguiu quebrar a falácia, que é de... o imóvel vale 50 mil, a gente comprou por 30, 20 mil de lucro. Na realidade, não. A gente viu que tem alguns custos. E tudo isso pode ser calculado com antecedência e tudo depende da compra. Lembra? O segredo sempre é a compra, né? Comprou bem. Comprou bem, não tem erro. Não tem erro. Vai sair... ter lucro. Exato. Vai ter lucro. Então, agora saindo um pouco da parte de terrenos, vamos falar agora sobre a parte de casas, que seriam mais o arremate de casas, porque nas casas também tem esses custos, obviamente, só que a casa ela tem algumas nuances a mais, assim, ela tem alguns custos a mais, porque não já é uma casa que está lá pronta. Perfeito. E daí a gente entra num fator que para muitas pessoas é uma coisa muito assustadora, assim, ainda mais em leilão, que é a parte da reforma, sabe? Então, eu queria, principalmente, que você pontuasse muito bem, assim, como é que funciona toda essa questão de como mensurar esse custo da reforma e como é que hoje, na Link, vocês fazem e ensinam também o pessoal. Perfeito. A parte da reforma ela é muito importante, né? Por quê? Como a gente vai estar comprando um imóvel em leilão, a gente não vai poder passar por uma inspeção antes da aquisição. Não tem como entrar no imóvel e ver ele, né? Não tem como entrar no imóvel antes de ver ele. A única coisa que é possível é, por exemplo, a gente ir lá e ver ele externamente, sabe? Então, isso. Externamente, ir na rua, ir na frente do imóvel, ver como é que tá a parte externa, como é que tá as paredes, o roof, que é o telhado, ver essa questão para ver como é que tá a situação da casa. Dá até para ver se tem alguém morando nela ou não, se ela tá abandonada. Mas internamente não tem como. Perfeito. E aí, o que eu gosto de trazer? As pessoas elas ficam com muito medo sobre isso. Eu gosto de trazer clareza assim. Cara, o que é uma casa? Às vezes a pessoa ela esquece que uma casa ela é feita de basicamente o quê? Banheiro, cozinha e parede. Porque os quartos, eles são paredes. Entendeu? E aí a reforma, ela vai ser basicamente a cozinha. A gente vai ter que refazer a cozinha em praticamente todas as casas de leilão que a gente vai comprar. É praticamente fato, né? A cozinha... Fato. Porque ela vai... Pensa, se a pessoa ela deixou muito tempo e perdeu num leilão, a casa vai estar desatualizada na maioria dos casos. Sim. Então a gente já vai assumir que a cozinha a gente vai ter que refazer. O custo médio para refazer uma cozinha está em torno de $15 mil. Entendi. Refazer assim uma cozinha de qualidade, boa. Cozinha padrão média, $15 mil. Isso. Sim. Para refazer os banheiros, cada banheiro vai sair em torno de $10 mil, tá? Para refazer. Então já leva esses custos em consideração. O que a gente consegue ver? A gente vai conseguir ver via os permits do condado se teve troca de telhado recente. Por que a troca do telhado recente faz total diferença? A gente sempre vai estar falando disso. Porque, mas pô, tem o roof há 20 anos. Qual que é o medo? Vai desabar? Não é questão de desabar. Ainda mais na Flórida com furacão, o que acontece... A questão da seguradora, né? A seguradora. Isso é uma coisa que a galera não pensa muito. E daí pensa... Porque geralmente, qual que é o tempo
É 30 anos, se eu não me engano, que é o tempo, entre aspas, na teoria... Vida útil do telhado. Vida útil do telhado. Só que não é bem assim que funciona. A cada 30 anos eu trocar o roof. Sim. O que acontece é o seguinte. A seguradora, ela vai dar seguro para casas que têm o telhado de 15 anos para frente. Então, a partir de 10 anos, ela já vai começar a trazer problema para você. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma casa, aí você comprou, ela tá com o roof novo, você viveu 15 anos nela, a seguradora vai pedir para você trocar por 15 anos. Agora, se você vai pedir um seguro e a casa tem 10 anos de seguro, de telhado, a última vez que fez o telhado, a seguradora pode até já recusar. Entendi. E mandar você trocar. Então, o negócio da análise do roof é uma coisa muito assim... cara, acima de 15 anos, nos cálculos ali, você já tem que trocar. Já coloca os custos de, cara, vamos ter que trocar o roof, porque ele já passou de 15 anos, já que ele tá ali, e a tendência de troca é bem alta. Sim. Entendi. A tendência de troca já é bem alta. E também o roof é um custo que, se a gente não leva em consideração na hora, alguém não leva em consideração, é uma coisa que é um custo alto, geralmente, na reforma, né? Porque vamos colocar ali, uma casa de 1.300 square feet, 1.200, a gente tá falando de uns $10 mil de custo de telhado. Então... $10 mil numa casa ainda Claro, dependendo de onde fica, uma casa de 1.300 square feet não deve ser tão cara assim. Sim. Então, $10 mil é um valor mega expressivo. A gente tá falando de uma casa de preço de compra 120 a 150 e um preço de venda de 250, 230, entendeu? Então, óbvio, varia, mas é um custo expressivo. A gente já tá falando aí quase 8% só... Exato. Só no roof. Só no roof, entendeu? Exato. Então, outra coisa que a gente precisa olhar nos permits, se teve alguma troca de HVAC, que fala, né? Que seria o heater, seria o ar-condicionado central ali da casa, pra gente ver se precisa trocar também, porque é um outro custo majoritário. Muita gente fala dessa questão do ar-condicionado, assim, que é até uma coisa que, nossa, meu Deus, é um custo absurdo, então eu queria saber exatamente qual que é o custo, geralmente, dessa troca de ar-condicionado e como é que a gente vê, assim, se uma casa... porque o que acontece é quando o ar-condicionado ele tá antigo, é do modelo antigo que tinha muito tempo atrás nas casas e agora já tá vindo de outra maneira. Como é que funciona esse negócio do ar-condicionado? Cara, pensa que o ar-condicionado, ele é central, né? E aí, toda a parte de encanamento, toda a parte de elétrica dele, às vezes fica muito velho. Às vezes a casa tem 1956, a última vez que fez foi em 98. Entendi. Que fez o ar-condicionado. Então é muito velho. Sim. E aí tem que realmente refazer tudo e trocar a parte elétrica. Entendi. Entendeu? Então vai ter que realmente trocar ele inteiro por conta da idade. Já passou muito tempo, às vezes está com fungo e tudo mais. Então tem que refazer a parte de elétrica. E aí, cara, normalmente esses dois são os maiores problemas que a gente vai vir encontrar. Então a gente já precisa fazer esses custos, os custos de... Tá, vamos olhar. Se a gente conseguir alguma foto interna via PropStream, via Zillow, via alguma ferramenta de pesquisa, a gente já consegue ver como está o chão. Hoje, os floor, né? O piso mais utilizado vai ser um piso vinílico. Antigamente as casas eram muito de carpete, hoje já não está mais se usando carpete tanto, né? Então, normalmente a gente troca o carpete. Parede vai ser pintar a parede somente. Parte externa. Pintura interna e externa. Pintura interna e externa. Muitas vezes, cara, a parte externa, o siding que se fala, né? Ele é feito... Ele parece que é madeira, mas na verdade é um vinil. Então, muitas vezes, só uma jatada de VAP, assim, já limpa, porque é plástico. Entendi. Então, ele parece velho, parece sujo, mas se ele limpa ele tá novo. Sim. Então, muitas vezes, até esse custo a gente consegue já calcular de antemão. Que a gente já consegue ver se é vinil, o que é, se é brick, qual tipo de siding externo que ele tem. Sim. Então a gente já calcula tudo isso para trazer clareza ali no investimento. Perfeito. Bem interessante. E uma coisa muito interessante agora que eu queria pontuar também é que como é que funciona? Quando a gente não tem acesso às fotos no PropStream, nem do Zillow, a projeção que faz nos cálculos é que realmente teria que trocar tudo. Exatamente, full rehab, sempre. Sim, na parte interna, né? Porque é melhor você fazer um full rehab, que seria uma reforma 100%. Sim. Você achar que vai fazer isso e você gastar menos, do que você projetar menos e gastar mais. Sim. Entendeu? Porque se você projetar mais e gastar menos, vira lucro. Agora, se você projetar menos e gastar mais, vira prejuízo. Entendeu? Então, a gente sempre vai fazer um mapeamento de risco olhando para o pior cenário. Sim. E agora, falando daquela questão, assim... Tem várias pessoas, também tem vários general contractors, várias empresas que fazem reforma. E se a gente for
passar no mercado e ver isso, sabe? Na mesma região tem várias pessoas que cobram um preço diferente para fazer uma reforma, sabe? Então, eu queria que você falasse agora um pouco sobre como funciona na real, por que tem essa diferença tão grande assim de preço às vezes? É a questão do material que eles utilizam? Quando é que vale a pena, por exemplo, economizar tanto e fazer uma reforma, digamos, muito mais barata, com material, digamos, de baixa qualidade, do que fazer uma reforma com material de alta qualidade, ou uma reforma, digamos assim, no meio termo, onde o material é bom, mas também não é aquele o melhor de todos e a reforma já está a um preço, digamos, ok. Porque tudo isso impacta na venda. Tudo impacta na venda. Exato. E hoje em dia, na Flórida, a gente está no momento que o momento é dos buyers. Sim. Os buyers, eles estão escolhendo a dedo as propriedades. Então, às vezes, a gente economizar um pouco na reforma. Ah, não, mas ali é $20 mil mais barato, $10 mil mais barato. Mas é que essa diferença vai impactar na hora da venda lá, porque vai travar. Sim. Porque, querendo ou não, hoje está tendo muita oferta de new construction, casa nova na Flórida. Então, o pessoal tá indo assim, não, o cara o comprador entra na casa, ele vai lá, ele vai testar tudo, ele vai se imaginar na casa, e se não for de uma qualidade boa assim, não, beleza. Porque do lado vai ter mais 10, 15, 20 oportunidades ali para ele poder também analisar e ver se ele vai, digamos, querer ou não. Não, perfeito. O que é um buyer's market, né? A gente hoje está num buyer's market aqui na Flórida, que é o seguinte. Até 2022 era um seller market. Seller é vendedor, buyer comprador. Então, o seller market é o poder está na mão do vendedor. Buyer market, o poder está na mão do comprador. Quando o poder estava na mão do vendedor, é o seguinte: o vendedor colocava a casa no mercado, ele ia vender a casa em 7 dias. Aí ia chegar, eu olhei a casa, gostei, vou pensar. O Rafael chegou, comprou. Assim, não tem tempo para o comprador pensar, não tem tempo para o comprador rodar, run the numbers, que fala, né? Rodar os números e falar, faz sentido, não faz sentido. Ele tem que dar a oferta agora, porque senão vai entrar um cara assim, logo depois dele, vai dar oferta e vai comprar. Exato. Agora, por ter muita casa no mercado, o inventário de casas está muito grande, o comprador, ele tem a oportunidade de ver os números, ver a qualidade, olhar o rodapé, olhar isso, porque ele sabe que depois dele não vai ter ninguém. Entendeu? Então, ele decide o valor que ele quer dar, porque não tá muita gente... O pessoal tá segurando o dinheiro para comprar. Porque as taxas de juros estão mais altas, o movimento que o Trump tá fazendo tem assustado os investidores. Então, agora tá no momento bom de comprar. Agora você vai comprar com um preço muito bom, porque tem pouca gente capitalizada para investir. Então, agora é a hora de comprar. Entendeu? E uma coisa muito engraçada é porque nos Estados Unidos, dependendo da região, é muito diferente, porque na Flórida hoje é buyer's market. Mas se a gente for lá mais para a parte de Nova York, Massachusetts, ali, Connecticut, é totalmente diferente. Daí lá é seller's market, porque é até bizarro, porque uma propriedade é anunciada à venda no MLS, no Zillow e tudo mais, em Massachusetts. Dependendo, cara, tem leilão, olha isso, tem um leilão, entre aspas, da propriedade na hora que ela foi anunciada, de tantas pessoas que estão querendo comprar ela. E daí chega lá o realtor e fala assim, essa propriedade aqui ela vale $600 mil, mas quem pagar mais aqui vai levar ela. Daí um cara começa com 620, 630 e vai indo porque o que acontece? Lá são regiões realmente muito povoadas e muito antigas. Então, além do público ter muito mais dinheiro, né? Uma casa lá, a média de casa é $500 mil lá nessa região. Exatamente. Aí, o que acontece? Acontece o famoso open house. A pessoa vai, o realtor, ele abre a casa e ele começa a receber várias visitas. E aí chega o Rafael e fala, quero comprar. Quanto que é? 600 mil. Aí depois chega, eu quero comprar. Já tem uma oferta de 600 mil. Você quer dar mais? Daí começa. Aí começa. Aí quando vê a casa que era por 600 mil, o cara tava pedindo, sai por 670 mil. Tipo assim, cara, o cara ganhou 70 mil de... Só de bobeira ali. Porque o pessoal tá dando leilão em cima ali nos lances. Exatamente. Então, assim, é muito, muito loucura, né? Como que os mercados se comportam. Por isso que a gente tem que fazer um estudo, tem que viabilizar, tem que entender realmente a região. Até agora, que eu queria trazer um ponto que vai ser o assunto do nosso próximo episódio, que é a gente conversar um pouco e falar sobre aquela questão que muitas pessoas falam sobre a parte de eu com 30, 40, 50 mil dólares eu consigo comprar uma casa, porque já veio várias pessoas falar até a gente, assim, até nós, assim, cara, eu vi um anúncio lá que tem casa à venda por 5 mil dólares, por 30, 40 mil dólares, e a gente sabe que, cara,
Até tem, sabe? Até tem, mas não é bem assim. Então, no próximo episódio, eu e o Gustavo, a gente vai aprofundar um pouco mais a fundo essa questão toda de como funciona realmente essas casas que estão anunciadas por esse valor. E até a gente vai dar alguns cuidados para o pessoal que está divulgando na internet, assim, que geralmente tem alguma outra empresa, alguma outra pessoa divulgando uma informação assim, meio que clickbait, e daí as pessoas vêm acreditando, não, nossa, meu Deus do céu, uma casa por $20 mil em Massachusetts. Sim. Cara, não é bem assim. Sim. Então, no próximo episódio, a gente vai destrinchar um pouco mais a fundo o que realmente que acontece, né? Qual que é a realidade dos valores das casas e o que acontece de fato na prática na questão de arremate de casas nos leilões imobiliários dos Estados Unidos. Perfeito. Então, nós nos vemos no próximo episódio, que a gente vai abordar esse tema para trazer clareza e cada vez mais ensinar a verdade aqui para vocês. Então, te vejo no próximo episódio.